Seu sonho é alimentado pela sua atenção. Não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Entenda que a sua empresa foi feita para transbordar nesse mundo e saber em que eu sou bom de verdade. Qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Ele é empresário, mentor, palestrante, engenheiro, mestre em marketing internacional, especialista em comportamento humano e gestão de pessoas. Tem 37 anos de experiência profissional e se dedica a ajudar empresários e empreendedores a se desenvolverem nas áreas pessoais e profissionais, ativando seus dons para cumprir o propósito pelo qual nasceram. Fundador de 5 empresas de sucesso, gestor de 3.000 colaboradores, sempre obteve resultados considerados extraordinários. Devido às suas formações e experiência profissional, consegue associar os princípios divinos aos conceitos de gestão mais modernos. Recebam agora Pedro esse Estivali. homem de Deus. Boa noite, pessoal. Mais Boa alegre, noite. gente, mais alegre. Boa noite. Que coisa maravilhosa, gente. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma alegria muito, muito grande. Sempre falar para empresários, e não só empresário que realmente quer crescer, mas com uma conexão muito maior, com um princípio realmente conectado com Deus. Isso é maravilhoso. Podem sentar, pessoal, pode sentar. É muito bom ver numa terça-feira, né, tanta gente reunida para querer aprender e conectar com o Pai, conectar com o conhecimento. E esse vídeo que me apresenta aqui conta alguns números que impressionam, né? Gestor de 3.000 funcionários, empresas avaliadas em 350 milhões de reais. Impressiona. Só que eu gosto de mostrar esse vídeo só por uma coisa. Para falar de onde de verdade eu saí. Uma família muito, muito pobre. Pobre mesmo. Não é simples, tá? Porque simples é uma coisa e pobre é outra. Porque tem rico que é simples e pobre que é enjoado, não é? Não tem os pobres enjoados por aí? Então é pobre, pobre mesmo. Com muito pouco recurso. Imagina só, um quintal de terra batida, com 4 casas geminadas, que moravam 8 famílias, só 4 banheiros para fora. E aí você vê um menino de 4 anos correndo, por exemplo, assim, ó, isso há 51 anos, correndo, e eu falasse para você assim, tá vendo esse menino aqui correndo sem camisa e descalço, nesse chão de terra batido aqui? Ele vai sair daqui e vai ser CEO de uma multinacional alemã. Fala, não, totalmente improvável o negócio desse, não tem como. Não, e se eu falar para você que depois ele vai pedir a conta e vai empreender, e as empresas deles vão aparecer no Fantástico? Não, é mais improvável ainda. Pois é, foi dali que eu saí. Foi dali que eu saí. Para o mundo totalmente improvável. Só que para Deus, exatamente ao contrário. Para Deus, nós todos não somos improváveis. Para Deus, Ele nos fez para que a gente fizesse grandes coisas. Afinal, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, não fala isso? Você é mais que vencedor. Agora, eu queria saber se você acorda todos os dias da sua vida sendo mais do que vencedor. Sabe por quê? Nos ensina a acordar para vencer na vida. Não fala, você tem que vencer na vida? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você já é mais que vencedor. Aí basta a gente agir todos os dias como mais que vencedor. E você sabe a diferença de vencedor e mais que vencedor, não? Já te explicaram isso aí? Uma vez me contaram essa história, achei maravilhosa. Eu vou contar para vocês. Sabe o UFC, luta de 5 rounds? Certo? O cara entrou para uma luta de UFC. Aí no primeiro round ele apanhou o round inteiro. Aí entrou no segundo round. Apanhou de novo, já estava com o olho roxo. Terceiro round ele perdeu um dente. Apanhou de novo. Quarto ele apanhou de novo. E no quinto round inteiro, que era o último round, ele apanhou até o final. Mas no final, ele conseguiu dar um soco no queixo do oponente e ganhou por nocaute. E pegou um cheque de 15 milhões, que era o prêmio daquela luta, e foi para casa. Tocou campainha. A esposa, toda perfumada, linda, maravilhosa, abre a porta. Ele pega o cheque de 15 milhões e entrega para ela. Ele é vencedor e ela é mais que vencedor. Jesus apanhou 5 rounds por nós. E nos entregou, não só um cheque de 15 milhões. Ele nos entregou a vida eterna. E nos entregou o poder de sermos mais do que vencedores. Hoje
você já é eterno. Não sei se você tem essa consciência, que você acordou hoje sabendo que você já é eterno. Não é quando você for para a glória. Você já é eterno, já foi conquistado isso para você. Não abra mão de viver dessa forma. Eu estou contando a minha história pelo seguinte: é importante você conhecer a história de quem você absorve o conhecimento. Afinal de contas, a Bíblia, por exemplo, é um livro de histórias. Você vê as histórias de José, de Abraão, de Jesus, então você aprende com a história dos outros. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história antes de entrar no conteúdo, muito rápido. Então eu já falei para vocês de onde eu saí. E eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, no Senai da Mercedes-Benz do Brasil, uma metalúrgica lá de São Bernardo do Campo, com 14 anos de idade. E eu comecei a me dar muito bem ali. Meu pai falava para mim para eu não empreender, porque meu pai era caminhoneiro autônomo e a gente passava uma vida muito difícil. Eu falava: filho, eu tentei empreender, não deu certo, olha só, eu não quero que você passe por isso. Você vai trabalhar numa empresa grande para ter estabilidade. E eu acreditei naquilo. E eu fui trabalhar na Mercedes com 14 anos de idade. Aí eu trabalhei 12 anos lá. E graças a Deus, depois de 12 anos, eu fui demitido. Olha que beleza. Graças a Deus. Porque daí eu comecei a despertar, falei: caramba, cadê a estabilidade que meu pai fala que eu tinha? Não era para ser demitido. Eu era um funcionário maravilhoso. De verdade, para você ter uma ideia, com 19 anos, eu já estava na engenharia da Mercedes-Benz do Brasil. Se aquela época, metalúrgico ganhava muito bem, você imagina você na engenharia de uma metalúrgica. Eu ganhava mais do que todo mundo naquele quintal lá, com 19 anos de idade, mais que meu pai, que meus tios, que todo mundo, com 19 anos de idade. Só que daí eu fui demitido. Só que eu não despertei ainda, eu só comecei a pensar, porque a verdade que colocam para dentro da gente, desde que a gente é pequeno, principalmente para os nossos pais, ela é muito enraizada, a gente não percebe que existe outra forma de viver do que aquela que foi imposta para nós. Aliás, eu quero te falar uma coisa: se quem você pensa que você é foi formado de fora para dentro, você não sabe quem você é. Quem você é revelado por Ele, de dentro para fora. Só que precisa de intimidade com Ele. Infelizmente, nossos pais, eles não tinham conhecimento total. Então eles fizeram o melhor que eles puderam. Nem todos, né? Mas a grande maioria fizeram o melhor que puderam. Só que na Bíblia mesmo fala que não foi com ouro ou prata que nós fomos comprados, foi um preço muito maior, e nos resgatou da vã maneira de viver que recebemos por herança dos nossos pais. Porque a maneira certa de viver é com Ele, não é dos nossos pais. E o que acontece? Geralmente a gente recebe rótulos desde pequenos. Você quer ver? Quem aqui se acha tímido? Levanta a mão. Pedir para tímido levantar a mão é sacanagem, né? Mas levanta a mão. Te rotularam de tímido desde que você era pequeno e você aceitou esse rótulo. Você não é tímido. Você só tem um perfil de comportamento, no meu livro eu falo sobre isso. Um perfil de comportamento mais observador, que prefere escutar e se colocar só no momento certo. Só que daí quando você aceita o rótulo de tímido, aí você começa a travar a sua vida como tímido. Acredite, ninguém nasceu para ser tímido, nasceu para ser ousado. E sabe por que acontece isso? Se você entrar numa classe de crianças de 3 anos de idade e perguntar assim: quem que é o mais forte aqui? Todo mundo fala: eu. Todo mundo se acha fortão, o super-herói. Aí você pega essa mesma classe com 8 anos de idade e fala assim: quem que é o mais forte aqui? Ah, o mais forte é ele. Aquele ali é o tagarela, aquele ali é o bravinho, aquele ali é o folgado. Está todo mundo rotulado. E nós aceitamos esses rótulos. Novamente, não aceite os rótulos que foram colocados em você. Quem sabe quem você é, quem te criou, quem te planejou antes da fundação do mundo, que é Deus, o nosso Pai verdadeiro. Então entenda que você tem um chamado por quem você é. E eu demorei para despertar. Daí eu fui demitido e aí eu continuei procurando emprego. E aí, para resumir, eu dei muito certo na carreira executiva e me tornei CEO de uma multinacional alemã aqui no Brasil. Eu era chefe de 2.500 pessoas aqui no Brasil, eu era o responsável por essa empresa aqui no Brasil. E eles investiram muito em mim na parte técnica. Me mandaram para trabalhar um tempo na Espanha, um tempo na Alemanha, Portugal.
México, eu trabalhei em todos esses países e aprendi muito nessa empresa. A minha capacidade técnica sempre foi muito grande por conta disso. Eu era CEO dessa multinacional, mas faltava o principal em mim. Eu não tinha Deus na minha vida. E sabe o que é pior? Que eu achava que tinha. O caminho mais longo para se chegar a algum lugar é pensar que já está lá. Eu era sincero naquilo que eu cria, só que eu estava sinceramente errado naquilo que eu cria. Eu não conhecia Deus de verdade ainda. Porque se o Deus que você conhece é o que você ouviu falar dele, você não conhece Deus, só ouviu falar dele. E eu não conhecia Deus. E aí, eu me casei aos 30 anos, sem conhecer Deus, já era CEO de uma multinacional, uma festa maravilhosa para 500 pessoas, e aí ganhei presentes incríveis, e de uma prima da minha esposa, eu tinha uma tia que era a tiazinha do coque, e minha esposa tinha uma prima, sabe a tia do coque, sabe? Do repleplé, do poder? A prima dela deu de presente de casamento para a gente uma Bíblia. Olha só. E aí eu tirava o sarro da minha esposa. Falei, olha só os presentes que eu ganhei, incríveis. Olha só, primo, dá uma Bíblia, presente de casa, sacanagem, né, mano? Dá uma Bíblia. Só que aquela Bíblia ficou na nossa cabeceira. E toda noite nós abríamos no Salmo 139, não me pergunte por quê. E nós líamos o Salmo 139 e a gente fazia a seguinte oração: Deus, a gente quer te conhecer de verdade, mostra um caminho para a gente. Só falava isso. E Deus mandou uma pessoa, um menino de 19 anos, um professor de inglês, para dar aula particular para a gente. E ele veio só para nos evangelizar. E eu falava para cara, falei, cara, esse menino ele é diferente, tem um treco nele que eu não sei o que é. É o Espírito Santo. Eu olhava para ele e falei, esse menino, ele tem um troço esquisito. É o Espírito Santo que atuava naquele garoto. E eu falei para ele, Leandro, me fala uma coisa, cara. Você traz uns assuntos aqui que não é da sua idade, cara, para a gente discutir em inglês aqui. De onde você tira isso? Ah, eu tiro da Bíblia, Pedro. Eu falei, não, eu tenho a Bíblia lá na minha cabeceira, não tem isso na Bíblia não, rapaz. Eu tenho. Eu posso trazer a Bíblia em inglês na próxima aula? Eu falei, traz. Ele trouxe a Bíblia em inglês e ele começou a dar aula em cima da Bíblia em inglês para a gente e nos evangelizou durante 6 meses em inglês. Nós aceitamos Jesus na aula de inglês. Ele não falou nenhum momento de igreja ou de religião. Ele apresentou Deus na mais pura essência para a gente. E ele escreveu num papel assim, ó, todo domingo eu vou nesse lugar aqui, ó. Se você quiser aparecer lá um dia, aparece lá. Era a igreja dele. Aí deu domingo, eu falei, cara, vamos lá naquele lugar que o Leandro frequenta de domingo, vamos ver como é que é? Ah, vamos. Aí eu catei o carro, fui para lá, eu parei na frente e falei, Carla do céu, é igreja de crente esse troço aqui. Ela falou, não estou nem de saia, vamos embora. Olha a ignorância. A ignorância. Aí eu falei, não, estamos aqui, vamos entrar. Vou entrar. Eu lembro até hoje. Era uma igreja menor que essa aqui. E desse lado ficavam os jovens e aqui as famílias. E a igreja estava, como no louvor aqui, apagada, um louvor bombando, um rock meio louvor assim. Eu entrei e falei, Jesus amado, onde eu entrei, meu Deus, que é isso aqui? E a hora que ele me viu, ele veio me abraçar, os jovens vieram junto, fizeram uma rodinha em volta da gente, abraçaram a gente nunca mais saiu. Então eu sou fruto, e a minha esposa, de uma empresa como ministério. Por isso que eu ensino, onde eu vou pregar em todas as igrejas, como é uma empresa por ministério. A sua empresa é um ministério. E o que é muito louco, isso foi no domingo. Aí na quarta-feira eu já fui na célula, que ele me convidou, que ele era dirigente de uma célula. E essa célula era num bairro bem afastado, um lugar bem simplesinho, um bairro muito humilde mesmo. E a gente foi lá, e aí naquela célula, a pessoa que estava ali na célula falou o seguinte, olha, ele avisou na célula, vai ser a última célula aqui em casa que eu vou ter que ir embora para Minas semana que vem, vai acabar a célula aqui. Eu falei, acaba não, vamos lá para a minha casa. Eu tinha me convertido uma semana antes, na outra semana estava com a célula na minha casa. E aí, o Leandro veio, que ele era o dirigente, a estrutura era dirigente e anfitrião. Aí eu fiquei como anfitrião e ele é dirigente.
Aí só que não veio ninguém da célula, da outra célula para minha casa. Ficou só eu, o Leandro, minha esposa e a namorada dele. Porque acho que o pessoal ficou com vergonha, que era um bairro mais simples, não quis vir para minha casa. E eu convidava todo mundo, convidava e não vinha ninguém, não aparecia. Nós ficamos quase um ano. O Leandro, a namorada dele, eu e minha esposa. Foi um discipulado de um ano, mergulhando na Bíblia. E aí chegou o momento, eu falei assim, Pedro, nós precisamos multiplicar a célula. Eu vou ser dirigente em outra casa. Eu falei, ô Leandro, mas multiplicar o quê, filho de Deus? Eu vou pregar para a Carla prega para mim? Como é que é isso? Não, Deus vai prover, fica tranquilo. Eu falei, tá bom. E a gente convidava o condomínio inteiro, e não vinha ninguém. No primeira quarta-feira que ele não veio, vieram 3 casais. E foi enchendo, enchendo. Em pouquíssimo tempo, tinha mais de 50 pessoas na minha casa. E assim, só vinham os perdidos, gente. De verdade, só para-raio de doido, verdade. Mas ia limpando aquele povo, ia tratando, ia se convertendo, ia trazendo para a igreja, ia convertendo. Era um lugar de entrada de pessoas. Eu fiquei 14 anos com célula na minha casa. Foi uma bênção aquilo. E essa é a minha história de conversão. E aí, logo que eu me converti, eu tive uma crise de estresse e síndrome do pânico. Eu me converti, comecei a célula, e depois de um tempo eu tive um problemaço. E aí, Deus me curou, eu orando na sacada do apartamento que eu morava. Tirou assim, ó. Eu fui curado, depois de 40 dias com problema. Totalmente curado. E aí eu peguei e fui no domingo no culto. Isso era uma sexta-feira. E Deus falou comigo naquele culto inteirinho, o tempo inteiro falando comigo. Eu nem lembro o que o pastor falou. Ele mostrou o que eu estava fazendo com a minha vida e a história que ele tinha para mim. E era claro que eu tinha que pedir a conta, porque era CEO daquela multinacional que eu te falei. Não tinha empresa ainda. E eu falei assim para Deus, Deus, eu entendi, eu vou pedir a conta então. Então me fala para onde é que eu vou. Aí ele falou para mim o seguinte, primeiro pede, depois eu falo. Por quê? Ele estava querendo me ensinar a confiar nele. Porque eu confiava, na verdade, na força do meu braço. Para pensar, desde onde eu saí, eu era CEO de uma multinacional, minha vida tinha sido maravilhosa, sempre estava muito certo. Eu precisava confiar nele. E eu falei para minha esposa, para Carla, eu falei, Carla, Deus falou comigo, e eu vou pedir a conta. Ela falou, você tem certeza que foi Deus? Eu falei, eu tenho certeza que foi Deus. Eu falei, então pede que eu estou contigo. Só que daí, você imagina só para dar notícia para minha família, meus pais, todo mundo, para pensar. O cara se converte, começa a falar de Deus para todo mundo feito um doido. Tem uma síndrome, uma crise de estresse. É curado, volta para a igreja e pede a conta, ficou doido. Pirou o cabeção. Eu falei, não pai, mas filho, mas para onde que você vai? Deus não falou ainda. Eu falei, pronto, ficou doido mesmo. E só tinha gente de convertido, fora, né, a minha tia e a prima da Carla. Eu falei, ficou doido. Aí eu liguei para a Alemanha, falei, Mr. Hartmann, eu vou pedir a conta. Mas você vai para o concorrente? Ele falou, não, Deus não falou ainda para onde eu vou. Pirou o cabeção, não tem jeito. Eu pedi a conta. E aí eu falei, vou empreender. Era o que Deus tinha colocado no meu coração, de empreender. E aí com muita... Gente, eu tinha uma capacitação técnica incrível, muita capacidade. Aí eu falei, vou empreender. Aí eu falei, agora, vamos lá, né? Chamado de Deus, vamos... Eu quebrei no meio, bem quebradinho, assim. Pá, perdi tudo que eu tinha. Aí as pessoas que achavam que eu estava louco, eu tinha certeza que eu tinha ficado louco. Só que é o seguinte, Deus me deu uma visão. E um propósito e um chamado. Eu falei, eu não vou abrir mão disso. Tem algo errado aqui que eu preciso tratar. Por isso eu falo para você, empresário. Se você tem uma visão, ninguém vai acreditar nessa visão. Mas não abra mão dela, mesmo que esteja difícil. Deus está querendo tratar alguma coisa na sua vida, pode ter certeza disso. Mas se Ele te deu a visão, mais cedo ou mais tarde, se você se capacitar, virá a provisão. Creia nisso. Pedro, minha visão é muito grande, falta provisão. É normal. Se você vai abrir uma empresa agora, teve uma visão, vai faltar provisão.
Se você tem uma empresa que já tem 2 anos, você tem uma visão maior ainda e vai faltar provisão. Se você tem uma empresa de 5 anos, ainda falta provisão porque sua visão aumentou. Se tem uma empresa de 10 anos, falta provisão porque sua visão é maior ainda. Eu vou ter uma notícia para você, isso não termina nunca. A sua visão sempre será maior que a sua provisão. Ou você nem teve uma visão. Então não abra mão da sua visão, porque foi Deus que te deu essa visão. Está difícil, meu irmão? Continua. Pedro, mas eu só tenho combustível para andar 2 quilômetros, minha visão é de 100 quilômetros. Caminha 2 quilômetros. A hora que você caminhar 2 quilômetros, Deus vai fazer algo junto com você, para você ter provisão para mais 2 quilômetros, e mais 2. Meu irmão, o Evangelho é luz para os pés. É como dirigir um carro à noite. Você não ilumina lá na frente, é só um pouquinho aqui, ó. Mas você não pode, você sabe para onde você está indo. Se você sair daqui e for para São Paulo de carro agora à noite, você tem a visão de onde você vai lá. Mas na hora que você pegar o carro, você só enxerga um pouquinho na frente. E é isso que acontece. Então continua caminhando em direção à sua visão. Não pare. Não pare. E aí quando eu fui empreender, aí eu comecei a olhar para dentro, ver o que estava acontecendo comigo. E eu aprendi uma tríade, que é força, capacidade e sabedoria. Deus nos dá força. Está lá em Deuteronômio. Não diga que da força do seu braço você adquiriu riqueza, mas antes lembre do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para você adquirir riqueza. Certo? Aí, se você precisa de sabedoria, está lá em Tiago. O homem que precisa de sabedoria, peça, que lhe dá sem medida. Mas não pense que o homem que vai pedir sem fé vai receber alguma coisa. Está lá em Tiago. E capacidade. Quem já ouviu falar aquele versículo? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Levanta a mão, quem já viu esse versículo? Então, não é um versículo. Vou dar uma notícia para você, enganaram vocês. Capacidade é você que tem que buscar. Deus te dá força e sabedoria. E a capacidade é você que tem que se capacitar, meu irmão. Sabe por quê? Parábola dos talentos. Para quem conhece, para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1, conforme a sua capacidade. Deus vai colocar na sua mão conforme a capacidade que você for buscar. Se você quer ser médico, meu irmão, você pode ter muita força, muita sabedoria, mas tem que estudar medicina para se capacitar em ser médico. E empresário também. Por que você acha que para ser empresário não precisa estudar? Precisa estudar para ser empresário, não é só ter vontade, força, sabedoria e ir em frente, não, precisa estudar. Põe para mim o primeiro slide, vou começar o conteúdo agora, vamos lá. Não, filho de Deus, isso é logo no final. Não é esse não. Não. Primeiro slide, filho. Ela, como tudo começa, deu slide. Isso, esse aí. Aí, agora sim. Como é que começa? Esse aqui é o empreendedor. Olha a cara de doidão, ó. E é assim mesmo. O empreendedor não tem muito juízo, concorda comigo? Não pode ter muito, tem que ter muita fé, certo? Pouco juízo, e nós vamos para cima. É ou não é? Porque como é que funciona? Tem uma grande, olha para o mercado e tem uma grande ideia. Põe o próximo slide. E aí ele crê tanto na ideia dele, que ele põe dinheiro na ideia, põe X, e acha que o mercado vai entregar 3X. Só que daí tem uma estatística que fala de que cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. Porque, meu irmão, põe o próximo slide. Entre a ideia dele e o mercado, tem que fazer um projeto. Aqui está a capacidade, meu irmão. Projeto. Tem que entender de processo, gestão de pessoas, gestão financeira. Se você não entender sobre isso, a sua chance de quebrar é gigantesca. Por mais que Deus tenha te dado a visão. No meu caso foi ao contrário, eu tinha muita capacidade, mas eu não tinha compromisso com Ele. Então tem que juntar a sabedoria que vem dos céus, não sabedoria humana, porque Deus dá sabedoria acima da sabedoria humana. Em Tiago fala que te dá, vai te dar muita força, um entusiasmo maravilhoso, e a capacitação é você que tem que buscar. Pedro, se não é assim, então como é que é o certo? Põe o próximo slide. Eu vou mostrar para você. Eu não vou me encher isso aqui de coisa, ó. Começando por aqui. Ó, tá o mesmo doidão lá, ó. Certo?
Só que agora ele vai fazer do jeito certo. A primeira coisa é o sonho. Qual é o seu sonho? Meu irmão, existem dois modos que a gente pode estar ligado: modo sobrevivência ou modo realização de sonho. E aqui que eu estou falando do sonho profissional. Você tem sonho pessoal, sonho familiar e sonho profissional. Eu estou falando de sonho profissional. Onde você imagina a sua empresa daqui 10 anos? Onde que ela vai estar? Qual que é o seu sonho? Se você não tem esse sonho, precisa ter. Se você montou uma empresa para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para pagar um convênio melhor para os seus filhos, você montou a empresa pelo motivo errado. Porque tudo isso é sobrevivência, tudo isso é escassez. Se você montou uma empresa por causa de dinheiro, montou pelo motivo errado. E a gente monta uma empresa por causa de dinheiro, porque você foi ensinado e pelo motivo errado para a escola. Pelo mesmo motivo que você vai para a escola, é o motivo que você empreende. Como assim, Pedro? Você quer ver? Pai, por que eu tenho que ir para a escola? Para ser alguém na vida, menino. Não é assim que te falam? Ser alguém na vida na escola. Como se já não fosse alguém. Como assim, pai? Para ter uma profissão? Para quê? Para ganhar dinheiro? Para não passar necessidade? Ou seja, toda movimentação é para você não passar necessidade, é para você não sofrer na vida, não é para realizar sonho. Pedro, se não é assim o jeito certo de ensinar um filho para ir para a escola, como é que é então? Eu tenho uma filha, quando ele me perguntou isso, filha, dentro de você tem um grande dom que Deus te deu. Deus te planejou, te colocou aqui na terra para cumprir um propósito. E Ele te deu um grande dom. Você vai para a escola para aprender a parte técnica. A hora que você juntar o seu dom com a parte técnica e colocar a serviço da humanidade, ninguém te segura, minha filha. E é por esse mesmo motivo que você tem que empreender. Dentro de você tem um grande dom que Deus te deu. E o mundo precisa do que tem aí dentro. Você não está aqui por acaso. Você não é um acaso da natureza. Você foi planejado antes da fundação do mundo para estar nessa época aqui no mundo. E Deus te despertou hoje e falou o seguinte para você: meu filho, levanta. Eu preciso de você para o meu plano divino ser cumprido na terra hoje. E é assim na sua empresa. Então, volta a pergunta: qual é o seu sonho? Porque se você não começar pelo sonho, você vai começar pela sobrevivência. E está errado. E aí, não, volta lá, filho. Aí. E aí depois, você tem que alinhar seu sonho com o seu propósito. E, para que tudo isso fique em pé, você tem que desenvolver skills. Skills são habilidades. Qual é a capacidade que você precisa ter para colocar aquele sonho em pé? Então você precisa analisar. Meu sonho é empreender em qual área? Tem que se capacitar nessa área, tem que ser especialista naquilo que você está empreendendo. E aí você tem que ter uma visão do seu sonho aqui. Porque o seu sonho é algo grandioso para daqui 10 anos. E a visão que eu falo para você ter, qual é a visão para 2025? Que parte do seu sonho você vai implantar em 2025? Tem que estar muito claro isso. Tem que estar como uma visão, como se fosse um outdoor aqui na sua testa. Por que é aqui na frente? Aqui na frente, no córtex frontal, é onde a gente imagina. A palavra imaginar vem de imagiar, de criar imagem. Visão, imagem. Tem que ter uma imagem aqui clara da sede da sua empresa, como você quer que ela esteja. E essa imagem tem que te puxar, e não a necessidade de te empurrar. Você quer ver? Moisés era escravo? Não. Ele primeiro foi criado como príncipe e depois virou empresário junto com o sogro dele, com Jetro. Certo? Para salvar todo o povo de Deus, não foi assim? Aí ele foi lá falar com o povo, era todo mundo escravo, estava apanhava todo dia. Era escravizado, eram humilhados. Aí Moisés liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho e entra no deserto. Todo mundo pedia para voltar para o Egito, menos Moisés. E era o único que não tomava chibatada nas costas. Por quê? Porque Moisés tinha a visão. O resto tinha mentalidade de escravo. Meu irmão,
a sua visão tem que te puxar até a terra prometida. Não abra mão disso. É muito mais do que ensino em MBA, visão, missão, valores. É muito mais profundo. No meu método de ensino de forma profunda. Como isso de verdade vem daqui de dentro para fora e engaja todo mundo na sua empresa. Aí tem que definir a missão, que é como você vai pôr aquela visão em prática. É como a missão de um exército. Não tem exército que não tenha uma missão muito bem definida. A sua empresa é um exército que tem uma missão muito bem definida. Agora, você sabe a diferença de propósito e missão? Quem aqui sabe a diferença de propósito e missão? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém sabe? Alguém sabe? Levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. E quem não vai levantar a mão, não importa o que eu perguntar. Só meia dúzia levanta a mão? Eu vou explicar, vamos lá. Propósito. Propósito você não escolheu, você já nasceu com um. Quem te criou sabe o propósito pelo qual te criou. Vamos pegar o exemplo de uma caneta. Quem criou a caneta, primeiro pensou no propósito da caneta, para depois criar a caneta. Não criou a caneta primeiro para, deixa eu ver para que ela serve. Não. Primeiro pensou, preciso de algo para escrever. E criou a caneta. Ou seja, ela já nasceu com um propósito. O propósito, aliás, nasceu antes dela. Assim é com você. Quem te criou, primeiro te deu um propósito e depois te criou para cumprir aquele propósito. Certo? E missão. Missão tem princípio, meio e fim. Eu peço pegar essa caneta que tem o propósito de escrever e dar várias missões para essa caneta. Escrever o que eu estou falando agora, por exemplo. Assinar um contrato. Escrever uma carta de amor. São as missões que eu dou para a caneta. Mas enquanto a caneta for caneta, ela permanece com o mesmo propósito. Sabe qual é o problema? A mulher com o cabelo comprido faz um coque, pega a caneta, prende o coque com a caneta, e a caneta está até funcionando, mas está fora do propósito. A maioria das pessoas é a caneta no coque. Passa por essa vida e nem sabe qual é o propósito que tem. Isso me deixa doido. Então, meu irmão, você tem um propósito. E quem não sabe o propósito aqui, vou falar qual que é o seu propósito. Você nem me conhece, mas não precisa te conhecer para falar o seu propósito. Deus criou essa terra aqui, ó. Você que não sabe o seu propósito vai saber hoje. Deus criou a terra e falou o seguinte: eu não vou ter expressão física na terra, mas eu vou criar um representante para minha vontade ser feita através dele, que é o homem, que é você. O seu propósito é executar a vontade de Deus aqui na terra. Ele criou essa terra para que um reino fosse implantado aqui. O reino de Deus fosse implantado na terra. E ele escolheu você para implantar o reino aqui na terra. Esse é o seu propósito. E o seu propósito é o mesmo propósito do seu casamento, que é o mesmo propósito da sua empresa. A sua empresa não nasceu para ganhar dinheiro. O propósito da sua empresa é implantar o reino de Deus aqui na terra. Todas as vidas que caem lá têm que ser transformadas. As pessoas que caem lá que não conhecem Cristo têm que conhecer Cristo na sua empresa. A sua empresa é um ministério dessa igreja aqui. Muitas pessoas que não viriam para cá serão evangelizadas lá. Eu sou fruto de uma empresa como ministério. E todas as minhas empresas são ministérios. Então, essa diferença ali. E depois que você define tudo isso, você tem que definir o que chama proposta de valor. O que é proposta de valor? É qual o seu diferencial competitivo. O que é isso? Você tem que responder a seguinte pergunta: se você e seu concorrente tiver o mesmo preço, por que eu compraria de você e não dele? Não sabe responder isso? Está brigando pelo centavo lá onde você trabalha. A única coisa que sobra é você brigar pelo preço. Por que eu vou comprar de você se você não é diferente de ninguém? Pedro, mas eu não sei, eu tenho um açougue, como é que eu vou ser diferente? Sim, todo mundo que vem para minhas mentorias, eu ensino como é que define o diferencial competitivo. E acredite, o seu diferencial competitivo está dentro de você. Tem um dom que Deus te deu, que o mundo precisa, e está aí dentro, e você vai pôr isso no seu negócio, e aí você vai ser diferente, porque você é único para Deus. E o seu negócio também tem que ser único, não pode ser cópia de nenhum outro. Aí você tem um diferencial competitivo, você para de brigar pelo centavo. E só depois disso você vai definir as metas. E com as metas definir as estratégias para bater aquelas metas.
Gente, aqui eu nem montei a empresa ainda, eu só estou planejando ela. Pedro, mas eu já montei a minha e não fiz nada disso. Eu sei. Aí quem tem mais de um ano, furou a estatística, de cada 10, 8 fecham no primeiro ano, graças a Deus. Mas foi sorte, filho. Não pode continuar assim. Se não montou ainda, comece a pesquisar sobre isso, se capacite para Deus derramar mais ainda sobre a sua empresa. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, conforme a sua. Quer que Deus derrama mais lá? Vai se capacitar, bonitão. Às vezes eu dou algumas pedradas, tá? Então se quiser vir com capacete, pode vir. Deixa vir, né? Mas então tem que se capacitar, cara. Para que Deus, porque Deus não é irresponsável, Ele não vai colocar na sua mão mais do que você pode administrar. Se você não está preparado para isso ainda, Ele não vai derramar. Então se prepare, meu irmão. O que o pastor falou aqui, onde há organização, há crescimento. Deus não tem compromisso com a sua bagunça. Então se organize. Eu queria que o dia tivesse mais do que 24 horas. Para. O dia é perfeito, foi Deus que criou, é você que está bagunçado. Então vai se organizar. Isso aqui é a parte estratégica do seu negócio. Ninguém monta a parte estratégica para você, não dá para terceirizar. Essa é a cara da empresa. Essa aqui é a personalidade da empresa. Tudo isso aqui, ó. E depois, aí põe o próximo, põe aqui a parte aqui do meio aqui, ó. Aí. Depois disso tudo, você tem que planejar a sua equipe. Porque senão você vai ser um eterno eu-presário. E você quer ser um empresário, não um eu-presário. Então tem que planejar. Se você planeja crescer através disso tudo, se você fez a lição de casa certa, a sua empresa vai crescer. Pode ser que você comece sozinho, está tudo certo. Mas não pode permanecer sozinho. Então você tem que saber planejar a sua equipe, para que tudo aquilo vire verdade e cresça muito. Porque a finalidade da sua empresa é transformar vidas. Lembra que eu falei? E é lá em cima, ó, é primeiro, quem você é como empresário. Existe um negócio que se chama perfil de comportamento. O que é perfil de comportamento? É nosso jeitão de ser. Existem 9 tipos de perfis de comportamento. E você se encaixa num desses. Eu vou falar de 3 muito rápido e eu quero que você se encontre. Cada 3 daqueles se divide em mais 3. Eu vou falar de forma relâmpago, tá? O meu livro trata sobre isso. Eu tenho um treinamento gravado que são 70 aulas sobre isso. Então eu vou falar de forma bem resumida aqui, mas eu quero que você pelo menos se enxergue. E por que é importante você saber qual que é o perfil que você é? Para você se cercar de pessoas que complementam o seu perfil. Não dá para montar um time com 11 goleiros, 11 zagueiros, 11 centroavantes. Não, cada um joga numa posição. Certo? Então vamos lá. O primeiro é o visionário. O que é o visionário? Imagina aquele cara acelerado, aquele cara que anda assim rápido, ele chega no lugar, ele fala com todo mundo, ele conta piada, ele fala, ele conversa com todo mundo, conversa com um, conversa com o outro. Ele está sempre fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, só que ele começa um monte de coisa e não termina tudo que ele começa. Cadê os visionários? Levanta a mão aí. Aí, isso aí. Tudo doidão. É, não é? Meu cara não para. O cara tem um troço aqui dentro dele assim, para ficar sentado aqui vendo no culto, o cara tá assim, ó. O cara tá louco para levantar. É o visionário. É um empreendedor maravilhoso. De verdade. O cara tem sempre um monte de ideia, é sempre acelerado e sempre pensa num negócio novo, ou numa oportunidade nova dentro do negócio dele. E aí tem o implementador, aquele cara que é o mão na massa. Sabe aquele cara que já sai fazendo? Ele não pensa muito, ele quer fazer, ele quer executar. É um fazedor. Ele não tem, assim, não é aquele cara que fica pensando num monte de ideia, não, mas caiu uma ideia na mão dele, meu irmão, ele vai pôr em prática. Muito bom também. E tem um outro que é o gerenciador. Esse cara aqui é o cara do cálculo, do planejamento, da análise. Ele é mais quietão um pouco, mais tranquilo, certo? E aí o que acontece? Geralmente um visionário, ele gosta de conversar com quem? Com outro visionário, porque são 2 doidão conversando. Aí geralmente ele arruma um outro sócio visionário, é verdade. E aí eles vão tomar café da manhã antes de trabalhar.
Meu irmão, eles falaram umas 10 ideias, cada um para o outro, um nem escutou o que o outro falou, e vão trabalhar. Imagina a empresa como é que fica. É verdade, gente. Você está rindo é para chorar. E aí, e se por acaso ele conseguir um sócio que é gerenciador? Glória a Deus. Só como é que é a comunicação deles? Ele chega na empresa, o gerenciador já chegou no horário, o visionário não. Ele passou antes do negócio que ia pegar o negócio na feira, pegou pastel, caldo de cana, aí passou na padaria, passou em outro lugar, aí chegou no trabalho depois, já meia hora depois. E o gerenciador já estava lá, planilhando alguma coisa, geralmente. E o cara chega assim, cara, eu tive uma ideia maravilhosa, assim. E o gerenciador, meu Deus do céu. Ontem eu estava com outra ideia. Me amarrei com um doido. Onde eu estava com a cabeça de ser sócio desse cara? É assim. Só que eu vou falar uma coisa para você. Esse cara aqui precisa da velocidade desse. E esse cara aqui precisa do juízo desse. Eles se completam. Vou acabar derrubando, né? Ele percebeu que eu sou meio doidão também lá. Você está entendendo? Então, Deus é maravilhoso. O que ele fala sobre isso? Que nós somos um corpo, nós todos formamos um corpo, onde tem vários membros. E não tem um membro melhor que o outro, um membro precisa do outro. Então você precisa saber que tipo de empresário você é, ou para você ter um sócio certo, ou para contratar as pessoas que te complementam. Não adianta você contratar gente igual a você, e as pessoas falam, não, se eu queria que tivesse 10 igual a mim na minha empresa. Quem já falou isso aí? Graças a Deus só tem você lá, tá bom, um só tá bom pra caramba. É verdade, um só tá bom. E aí você vai montar a sua equipe. Você vai montar a sua equipe, a mesma coisa. No organograma que você vai montar, em cada caixinha dessa tem que ter a qualificação técnica que você quer. Ou seja, se o cara vai operar empilhadeira, ele precisa saber operar empilhadeira. Se o cara vai mexer no Excel, ou seja, a parte técnica, no Excel, ou sei lá o que ele vai fazer técnico. Mas também qual é o perfil de comportamento que eu quero para aquela vaga. Se eu pego um entusiasta, por exemplo, que é o visionário, ele está muito bem na área comercial. O cara não gosta de ficar sentado, ele quer falar com gente, é um vendedor nato. E aí o gerenciador ali, ele vai se dar muito bem na parte financeira, contábil, planejamento. Se eu pegar esse daqui e colocar ali e vice-versa, eu estou matando os caras. E aí essa responsabilidade é sua. Eu tenho certeza. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Quem é empresário? Vocês nunca reclamaram de mão de obra, né? Tá fácil, não tá? Facinho contratar mão de obra. Só que, olha só, se você não usar técnica nenhuma, você vai continuar reclamando o resto da sua vida. Porque todo mundo contrata pela parte técnica e demite pela comportamental. Já percebeu isso? E você não analisa perfil do comportamento para contratar. Certo? Precisa analisar. É mais ou menos o seguinte: assim como temos a anatomia física, tem a anatomia cognitiva. Um cara para jogar basquete, qual a anatomia física que ele tem que ter? Cara alto, forte, ágil. LeBron James, por exemplo, do NBA. É um jogador maravilhoso, alta performance no basquete. Aí se eu vou trocar de esporte, eu vou maratona de 40 quilômetros. O recordista mundial se chama Eliud. Ele tem 1,58 m, pesa 52 quilos. Recordista mundial. Aí eu pego o coitado do Eliud e levo lá para a NBA. O cara é o melhor do mundo na corrida. Ele vai funcionar aqui na NBA, jogar basquete? Mas eu vou treinar. Eu vou pagar um salário bom para ele e vou treinar. Vai funcionar? E por que você faz isso com seus funcionários? Ele não tem o perfil ideal. Não, eu vou treinar. Não adianta. Tem que ter o perfil certo para depois você treinar. Então você tem que planejar isso antes. E depois que você montou a sua equipe, você tem que exercer 3 níveis de liderança. Gente, esse é seu papel, empresário. Todo líder lá, não estou falando de nível hierárquico, tá? Qualquer líder tem que exercer 3 níveis de liderança. É o nível operacional, o nível de mentoria e o nível visionário. Eu vou falar dos 3. E tem que exercer os 3 ao mesmo tempo. Entenda isso, porque aqui está a chave para você engajar ou não a sua equipe.
Aqui está a chave para você transformar a sua equipe. Aqui está a chave para você implantar o reino lá na sua empresa. Presta atenção nisso. O primeiro nível é o nível operacional. E toda a base de gestão de pessoas que eu ensino, a base é o amor. Mas no nível 1 de liderança não tem amor. Por quê? Qual que é a definição de amor? O que é amor? Eu tenho uma definição que serve em qualquer lugar. Amor não é um sentimento, porque senão não seria um mandamento. Pode ver que na Bíblia está amai, está no imperativo, é uma ordem você amar. Então não pode ser um sentimento. Eu tenho uma definição para amor que cabe em qualquer lugar, porque se eu perguntar aqui o que é amor, a pessoa fica, amor, é difícil definir, porque Deus é amor, certo? Então é difícil definir. Mas eu tenho uma definição para a gente encaixar na empresa, em casa, em qualquer lugar, que funciona muito bem. Amar é expandir o próximo sem esperar nada em troca. E o sem esperar nada em troca tem que fazer parte da frase, senão não é amor. Se eu faço algo esperando alguma coisa em troca, não é amor. Entendeu? Por isso que no nível 1 de liderança não tem amor, porque eu espero algo em troca. Como assim, Pedro? O nível 1 é o nível operacional de delegação de tarefa. Então eu contratei um profissional para me entregar de volta um trabalho profissional. E não aceite nada menos do que isso. Seja exigente. Cobre. Fala o que você quer, o nível de qualidade que você quer receber e o prazo que tem que te entregar. E não aceite furar nenhum desses três. Você está pagando por isso, não aceite nada menos de volta. Por isso que não tem amor, porque eu espero algo em troca. Só que o problema é o seguinte, a maioria dos empresários param só no nível 1. E eu vou dar uma notícia para você, se você exercer só o nível 1, você não recebe em troca o que você quer no nível 1. Pode perceber que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que cobra pesado o funcionário. Fala, meu, esse cara parece doido, eles não entendem o que eu estou falando, ele não entrega. É ou não é? Porque você parou no nível 1, e nem o nível 1 você consegue receber. Vai ficar reclamando de mão de obra o resto da vida. Porque você tem que exercer depois o nível 2, que é o nível de mentoria. Ou aqui na igreja eu já posso falar, é discipulado. Pedro, mas você vai misturar a parte pessoal com o profissional? Não dá para separar. Ou o cara deixa os problemas dele em casa e vem trabalhar. O cara está separando o casamento. Ele vem trabalhar inteirão, tranquilo. O filho está com um problemaço, sei lá, com droga. Ele vem trabalhar inteiro, tranquilo. Não, não vem. Pedro, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo para você. Tem um armazém lá perto do Porto de Santos, tem 60 mil metros quadrados esse armazém. E tem um gerente lá. O cara performa muito bem. E de repente começou a cair a performance dele. Eu fui lá, falei, cara, o que está acontecendo? Não, que o cliente não sei o que tem, que o Porto. Eu falei, para. Até o mês passado o Porto era o mesmo, os clientes também. O problema está contigo, o que está pegando? Sabe o que é, Pedro? Eu estou para separar da minha esposa. Eu não estou com cabeça para trabalhar. Falei, cara, eu entendo. E eu consigo te ajudar. A sua esposa quer resgatar o casamento? Quer. Só que a gente não sabe como, Pedro. A gente não está conseguindo se entender. Tudo bem. Domingo, vamos almoçar lá em casa. Leva a sua filhinha. Tinha uma filhinha pequena na época. A minha filha toma conta da sua filhinha enquanto a gente conversa. Tá? E eu não prometo que eu vou resolver. Mas eu prometo que eu estou contigo até o fim. E eu vou te ajudar nisso, cara. Eu estou contigo. Eu vou te ajudar. Só que é o seguinte, o nível 1 eu quero agora. Entrega e resolve os problemas do armazém, senão você vai ter dois problemas. Vai perder o casamento e perder o emprego. Certo? Então é muito claro que tem nível 1, nível 2 e nível 3 da minha empresa para todo mundo. Então, cara, eu preciso que você resolva aqui. Não, tá bom, Pedro. Mas o que eu fiz com ele? Olha, coloca isso em stand-by, dê uma saída para ele que ele estava sem saída. Ok, até domingo eu consigo pôr minha cabeça em ordem e trabalhar bem até lá. E a gente fez alguns encontros na minha casa. E graças a Deus ele resgatou o casamento dele. E voltou a entregar. É disso que eu estou falando. É óbvio que a pessoa tem que querer a sua ajuda. Mas você tem que estar capacitado como um líder a resolver inclusive esse tipo de problema. Meu irmão, lá você é um pastor.
Acredite em mim. Lá você é um pastor. É a única forma de você engajar as pessoas na sua empresa. Quem aqui é voluntário na empresa? Ergue a mão. Aqui na igreja. Ergue a mão. Olha quanta gente que vem trabalhar de graça aqui. Por quê? Porque entende que isso é um chamamento divino. Certo? E você vem de graça para cá. O seu trabalho também é um chamamento divino. Quando você entender isso, as pessoas vão sair de casa para cumprir propósito na sua empresa. E além disso, você paga o salário para receber o nível 1. O nível 2, você não espera nada em troca, porque pode ser que ele não quisesse minha ajuda. E está tudo certo. Só que ele teria que continuar entregando, senão ele iria ser demitido. Não cabe na empresa que não performa. Ponto. Porque é uma empresa, não é uma igreja. Certo? Então tem que ter o nível 2. E tem que ter o nível 3 também. O que é o nível 3? É o nível visionário. O que é visionário? Eu tenho que dar uma visão de crescimento para ele. Toda empresa precisa ter o organograma atual e o organograma futuro. Se eu estou planejando um crescimento no ano, eu vou ter que precisar de mais pessoas. É outro organograma. E eu preciso ter isso planejado na minha empresa. Qual é o meu organograma de hoje? Não é o mesmo do meu organograma de dezembro. E meu organograma de dezembro já está desenhado. E o pessoal já conhece. E qual que é o nível de crescimento? Pessoal, eu vou crescer e vou crescer muito aqui na empresa. E vão aparecer oportunidades. Topa vir comigo? Porque se você vier comigo, você vai crescer junto. Toda pessoa precisa de uma posição de crescimento, uma possibilidade de crescimento. Então, você exercendo os 3 níveis de liderança, é onde você vai ter uma equipe de alta performance. É óbvio que para tudo isso tem que ter método, tem a forma de fazer avaliação de desempenho, um onboarding, a contratação. Tudo isso tem ferramentas apropriadas para você fazer isso. Não dá para fazer de forma empírica isso. Mas é a única forma de você ter uma equipe engajada de verdade e que funciona na sua empresa. Acredite em mim. Além disso, você transforma vidas. Cara, é muito legal. Ser empresário dessa forma é show de bola. E dá muito mais resultado, acredite em mim. Eu já empreendi de outro jeito, já empreendi desse jeito. Dá muito mais resultado, muito mais. E aí, só depois disso que você vai pôr dinheiro na empresa. Lembra do jeito errado lá? O cara teve a ideia e já socou dinheiro na empresa, não foi? Depois que você montou tudo a área que você vai montar na sua empresa. Primeiro departamento, qual que é? O que vocês acham? Financeiro. Ó, tirou 10 na prova. Prova oral, tirou 10. Financeiro. Por que financeiro, Pedro? Se eu vou colocar o dinheiro em algum lugar, tem que ser quem gerencia o dinheiro, que é o financeiro. Certo? Pedro, mas eu sou eu o empresário. Como é que eu vou fazer? Eu vou falar para você como é que você vai fazer. Você vai comprar 5 bonés. Num boné você escreve financeiro, no outro você escreve vendas, no outro você escreve operação, no outro você escreve marketing, aí financeiro. Você põe o boné financeiro e faz de financeiro. Aí você tira, aí você põe o boné de venda e faz de venda. É verdade. Sabe por quê? Você precisa montar o departamento financeiro, mesmo que seja só você que toque. Por quê? Daqui a pouco eu vou contratar alguém. Eu pego o boné do financeiro, soco na cabeça do coitado, e vou treinar ele no departamento que eu já treinei, que eu já montei. Eu já sei como funciona. Mas como é que as pessoas fazem? É um bololô só e pega um coitado para enfiar ele no meio e continuar no bololô com você. Não funciona. Então, estruture os departamentos. Põe o próximo slide para mim. Aí você vai montar o financeiro, e o financeiro vai determinar quanto dinheiro vai para marketing, quanto vai para operação, certo? Porque marketing vai atuar no mercado, vai trazer algumas pessoas para vendas, e vai mandar dinheiro para a operação fazer produto ou serviço, e vendas é a única área que volta dinheiro para a sua empresa. O resto só gasta. Então, empresário, você precisa gostar de vender. Não pode ter constrangimento, não pode não gostar, não, você tem que adorar, amar. Eu amo vender. E precisa amar vender. Porque vender é o que você faz na venda. Você faz a razão de existir da sua empresa chegar até o seu cliente. Então não tem função. Então vendas é a única área que realmente devolve dinheiro para a empresa. Isso aqui é como uma empresa deve funcionar. Pedro, não tenho nada disso. Mas dá para fazer, meu irmão.
Aqui, uma palestra assim com tanto de gente, é uma palestra informativa, não transformativa. E eu quero que vocês entendam que tem coisas que vocês não sabem. Eu te garanto que tinha coisa aqui que vocês nem sabiam que não sabiam. Certo? É isso que eu quero despertar em vocês. Para vocês irem atrás e se capacitarem, porque Deus está procurando empresários que estejam capacitados e tenham compromisso com Ele de implantar o reino na empresa, para Ele poder derramar. Em Romanos está o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um chamado segundo o seu propósito. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não que gostam de Deus, que amam. E o que é amar? Expandir sem esperar nada em troca. Então como é que eu traduzo isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que expandem o nome de Deus sem esperar nada em troca. Porque o que eu mais vejo são pessoas buscando Deus por 3 motivos: medo de ir para o inferno, ou porque quer receber alguma coisa, e o terceiro motivo é por amor. E é gozado que só quem vem por amor é que recebe os 2 primeiros. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa se capacitar, meu irmão. Essa parte é sua, é você que tem que fazer. Então vai estudar. Põe o próximo slide para mim. Próximo. Eu vou dar 3, só que começou o número 3, põe no número 1, por favor. Vai de 1 até 12, são 12 conselhos que eu dar para vocês, para a gente já partir para o final. Primeiro conselho: qual é o seu sonho? Se você não tem um sonho, vai buscar. E o seu sonho, acredite, não é você com você mesmo, é com Ele. Ele vai revelar isso para você. Ele que te criou para realizar algo aqui na terra. O seu sonho está lá guardadinho com Ele. Ele está louco para revelar para você, mas você precisa ir buscar. Bate e a porta abre. Busca e vai achar. É o que está na Bíblia. Pede e vai receber. Busca nele esse sonho. Qual é o seu sonho? Você não nasceu para sobreviver, nasceu para cumprir um grande sonho. Próximo. 2. Qual é o seu porquê? Como assim? Meu irmão, você tem um perfil de comportamento. E o seu perfil carrega um dom, tem um dom aí dentro. E o seu porquê, por que você está aqui, por que Deus te escolheu? Porque Ele quer que esse dom venha para fora com força. Qual é o seu porquê? Você precisa acordar todos os dias para colocar esse dom em prática. Se você não sabe ainda, busque, estude perfis de comportamento. Os 9 perfis que eu ensino, eu mostro o dom de cada perfil. A hora que você descobrir o seu perfil, você vai descobrir o seu dom. O problema é que você não conhece o seu dom ainda, porque ele está escondido atrás da sua trava emocional. Mas a hora que você descobrir o seu perfil, vai ficar claro a sua trava emocional e qual que é o seu dom. E ele vai te dar clareza e luz. E a verdade vai desvendar. E você vai conseguir colocar esse dom em prática. E aí esse é o seu porquê. Você acorda todos os dias para colocar esse dom para fora. E o seu dom não é para você, o seu dom é para o próximo. Nenhuma árvore come o próprio fruto. A árvore gera frutos para o próximo. Tá? Próximo. Você pega o seu sonho e o seu propósito e tem que transformar na sua missão e sua visão. Por quê? A sua missão é como você vai colocar o seu sonho e o seu propósito em prática. Tem que ter um como. É mão na massa. Tem que fazer, executar. Com a visão que Deus te deu. Então, escreva isso. Por que eu tenho que escrever a minha missão e minha visão? É escriturar isso. Você compra uma casa, você faz uma escritura. Você compra um carro, você faz um documento. Você casa, tem uma certidão de casamento. A sua missão e a sua visão tem que estar escriturada também. Beleza? Põe o próximo. 4º conselho. Empreenda em beta positivo e crescente alfa. Que história que é essa, Pedro? Beta positivo é um mercado crescendo. Vou dar exemplo. Ontem eu estava em outra igreja palestrando exatamente isso aqui. E depois a gente conversei com alguns empresários. Tem um empresário lá que ele tem um mercado. Eu não sei se você sabe,
a margem de lucro de um supermercado é mais ou menos 1,5% de lucro na última linha. Terrível, né? Mas ele tem um modelo de mercado, um mercado mais boutique, que na última linha ele tem 18%. Ou seja, isso é beta positivo, é um mercado que está crescendo. São mercados menores que tem hortifruti com coisas mais premiums, ou seja, é a tendência que está acontecendo. Então ele pega a tendência de crescimento, que é o beta positivo, e acrescenta o alfa. O que é o alfa? A minha capacidade de fazer aquela coisa crescer. Então, dentro do seu ramo mesmo, pode ter certeza que tem algo que está em tendência positiva. Busque isso. E aí coloque a sua capacidade em cima disso. Porque se você colocar a sua capacidade em cima de um supermercado, por exemplo, só dá 1,5% de lucro, é muito difícil, vai melhorar muito, vai dar 1,8% de lucro. Busque isso. Próximo. Qual é o seu diferencial competitivo? Não pode ser um copo de água sem graça. Tem muitas empresas que nem deveriam existir, porque é cópia de outra. Então já fica com o original, não precisa da cópia. Qual é o seu diferencial competitivo? Toda a sua estratégia de vendas e marketing tem que ser baseada naquilo que você é diferente do mercado. Busque isso com todas as suas forças, que você muda a história do seu negócio, acredite em mim. Próximo. Qual é a sua estratégia de marketing? Marketing não é propaganda, marketing é mercado. Quando você descobre o seu diferencial, tem que ter uma estratégia para inundar o mercado com o seu diferencial. Tem uma estratégia para isso acontecer. Atrás de uma meta tem que ter um método. E a sua equipe não sabe montar isso. Isso é papel seu, empresário. Próximo. Foco nas pessoas. Que é o que eu falei bastante aqui. São as pessoas que vão multiplicar o seu resultado. Conceito PMR, pessoas que multiplicam o resultado. São as pessoas que vão na condição de você tirar férias. São as pessoas que vão tirar você do operacional e vão levar para o estratégico da sua empresa. Então tem que ter foco muito grande nas pessoas. Lembre-se, pessoa não dá trabalho. Pessoa é o seu trabalho. Foi para isso que você montou a sua empresa. Próximo. Seu negócio é empilhável? Que isso, Pedro? Põe na prateleira? Não. O que é empilhável? O teto do ano passado tem que ser piso para esse ano. Como, Pedro? É perfeitamente possível. Se não é possível, tem algo errado no seu plano de marketing. Você já chegou naquilo ali. É dali para cima, meu irmão. Na natureza, as coisas ou estão crescendo ou estão morrendo. Não tem parado. Pode perceber. E a sua empresa é igualzinho. Seu negócio tem que ser empilhável. Sempre em crescimento. Próximo. Qual é o seu planejamento financeiro? Tem que estar planejado o seu financeiro, gente. Quando eu falo planejado é o seguinte: eu sei exatamente o quanto eu vou faturar até o final do ano e quanto eu vou gastar em cada linha da minha empresa. Eu planejo antes de acontecer o ano. E não adianta, entenda o seguinte você aqui, não adianta você fazer fechamento mensal na sua empresa e olhar uma vez por mês o fechamento financeiro. Isso não muda resultado. Para pensar. Se você olhar uma vez por mês no ano para o financeiro da sua empresa, você vai olhar 12 vezes no ano. Não muda resultado. Eu faço fechamento semanal do financeiro da minha empresa. E olho toda semana. Então, se eu olho toda semana, eu olho 52 vezes o planejamento financeiro da minha empresa no ano. Aí eu mudo o resultado. Eu transformo um ano de 12 meses em um ano de 52 meses. E aí fica muito mais fácil você mudar a direção. Então planeje o financeiro da sua empresa. Próximo. Esforço inteligente. Não é chegar para o seu comercial, liga mais, não. Senta ali com ele. Vê como é que está a ligação, está com qualidade. A forma de ele falar com o cliente está ok. Aí liga mais uma vez. É esforço inteligente. Próximo. Esse aqui é o principal. Sua empresa é um ministério. A sua empresa é o ministério. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês estão entendendo? Gente, tenha coragem
de declarar isso lá abertamente, você vai ver o reboliço que vai acontecer lá dentro. Acredite em mim. Deus está clamando por empresários que têm essa coragem. Põe o próximo para mim. Se você não sabe como fazer tudo isso, a pergunta é com quem? Acredite, a pecinha do quebra-cabeça que está faltando para a próxima fase da sua empresa está com alguém. Alguém que já passou por aquilo, algum empresário, seu vizinho, alguém aqui da igreja. Eu sei que aqui tem um grupo de empresários que estão capacitados para começar a ajudar as pessoas, não tem? Essa pessoa tem uma pecinha que vai encaixar lá no seu quebra-cabeça. Esteja colado aqui nesse ministério que é maravilhoso, gente. Vocês têm uma oportunidade de estar aqui num local, numa igreja que estão focados para você crescer como empresário. Então, se você não sabe muito bem como, vem aqui, pergunta quem pode me ajudar nessa parte aqui. Acredite, é isso que Deus quer, inclusive, essa união, montar um exército de empresários, implantando o reino nesse mundo, gente. Tá? Põe o próximo para mim. Eu quero dar um presente para vocês. Ali é uma super aula que eu ensino como você multiplica o seu lucro. Faturamento é maravilhoso, mas faturamento sem lucro é só ilusão. Eu ensino aqui um método, que é uma técnica dos 10%. O que é isso? Parece milagre, mas não é. Tá? Parece magia, aliás, mas não é. Eu ensino como você melhora 10% cada etapa do seu processo, e acreditem que lá na última linha, você pode ter um aumento de até 50% no seu lucro. Será, Pedro? Será que é possível isso? Aumentar 50% o meu lucro? É possível, e eu te provo, né? Eu te desafio a assistir essa aula e colocar em prática, e depois você pode ir lá no meu Instagram. Se não funcionou, você pode falar para mim. Estou desafiando. Mas eu quero que você coloque em prática. Pode. E quem não me segue, por favor, quem não me segue aqui ainda? Levanta a mão, deixa eu ver. Começa agora, né? Eu respondo todos os meus directs, 100% dos meus directs são respondidos. Se você precisa de alguma ajuda, te desafio também. Pode mandar um direct e você vai receber uma ajuda minha. Eu respondo todos eles. Pode mandar. Eu desafio você também. Eu amo gente. Eu amo pessoas. E meu ministério é ajudar empresários. Então eu quero que você faça isso, tá? Pode começar a me seguir e eu vou te ajudar. E para mostrar que método muda resultado, põe para mim o próximo slide. Eu quero fazer um desafio com vocês que dura 60 segundos. Eu vou até cronometrar aqui. Deixa eu pôr o óculos aqui que o braço está curto. Aí precisa pôr o óculos para enxergar. É o seguinte. Eu vou colocar aqui na tela um slide. Espero que você coloque o certo, eu não coloque o errado, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, vamos orar aqui. É uma tela cheia de números. Tem 54 números, todos embaralhados. Eu vou dar 60 segundos, 1 minuto, para você localizar os 54 números na sequência. 1, 2, 3, 4. Acredite, estão todos os números aí, não tem nenhum sumiu. Está tudo aí. Só que você precisa ir na sequência. E depois eu vou te ensinar uma técnica que você vai triplicar a sua performance. Será? É um desafio, eu te garanto que eu vou fazer isso. Então coloca para mim um slide, por favor, que tem só os números, sem os riscos. Põe os números. Isso, esse. Aí, acertou. A partir de agora, comece a localizar a partir do 1 até o número 54, 60 segundos. Vai lá. Vamos lá. Depois eu vou ensinar uma técnica para vocês, para ver até onde vocês chegam. Vai lá. Vai contando, vai contando. Tá tudo aí, acredite, não sumiu o número não. Vai localizando. Acredite que está tudo aí. Vamos lá.
Faltam 20 segundos. Vai lá. Olha lá, já estão dedando ali, olha lá. Vamos lá. Olha que falta 10 segundos, eu vou contar regressiva, fazer uma pressão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parou. Vamos lá. Quem conseguiu mais de 30, levanta a mão. Minoria, né? Quem conseguiu mais de 20, levanta a mão. Mais de 10. Aí quase todo mundo. É difícil, não é? E se eu mostrar algo para vocês, gente, que vai facilitar demais, que é algo que eu sei, que vocês não sabem, que eu vou revelar para vocês e vai mudar totalmente a forma de vocês fazerem isso. Imagine só se a gente estivesse numa entrevista de emprego. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Depois vocês olharam de novo. Aqui, ó. Titio aqui, ó. Imagine só que a gente estivesse numa entrevista de emprego. E aí a gente recebesse o mesmo desafio. Aí em 15 segundos, opa, acabei. Você olhar para mim assim, caramba, esse cara aqui é um gênio, um super-homem. Não, eu só sei algo que você não sabe. Só sei um método que você não conhece ainda. Aquilo que você não sabe ainda é o que vai levar você para o próximo nível da sua empresa. Entenda isso. Por isso que eu bato tanto na tecla para você se capacitar. Põe o próximo slide, por favor. Eu vou explicar o segredinho. Eu dividi em 9 quadrantes. O 1 está no primeiro quadrante, o 2 está no segundo quadrante, o 3 está no terceiro quadrante, o quarto está aqui, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, 15 segundos agora, vai lá, pode contar. Vê até onde você chega. Agora ficou fácil, né? Vamos lá, vai lá, 15 segundos. Vou dar 30, vai. Aí facilitou demais, né? Pois é, né? Mas vai quando vê até onde você chega aí. Vou dar 30 segundos. Só vejo o povo assim, ó. Lá no fundo, assim. Olha lá. 4, 3, 2, 1, parou. Quem aqui pelo menos dobrou de performance? Levanta a mão. E se eu falasse para você contar sem te dar a técnica, conta de novo com mais esforço, você ia dobrar a sua performance? Por isso que eu falo que é esforço inteligente, com método. Está entendendo? Muda resultado, gente. Acredite em mim. Muda resultado. Eu aplico nas minhas empresas o que chama de método Infinity. Eu ensino isso para os empresários. O método Infinity é uma imersão de 3 dias, onde eu ensino os empresários técnicas de vendas, gestão financeira, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Tudo o que o empresário precisa para colocar a empresa dentro do método que faz crescer e crescer muito. E transformar de verdade a empresa em um ministério. São 3 dias de imersão que eu faço isso. Eu vou fazer uma versão aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz uma ano passado e vou fazer uma de novo. No final desse mês aqui, dia 29, 30 e 31, agora desse mês. Aqui no Rio. Vai ter só essa esse ano no Rio. Tá? E o método Infinity, ele tem um limite de empresários na sala. Por quê? Eu não posso encher um auditório assim, porque o método Infinity exige que eu interfira na sua empresa de maneira específica. Eu não posso só passar um monte de informação e deixar você se virar com ela. Então, tem um número limite, geralmente 32 empresas no máximo em cada método Infinity. Tá? Tem um porquê de 32 também, porque eu divido em grupos, alguns momentos, tudo mais. Então, por quê? Você vai receber um book de ferramentas, que eu vou explicar o método, e você vai já customizar para a sua empresa. Aí você vai ter dúvida, e eu vou te ajudar como você vai fazer específico na sua empresa. Então é transformacional de verdade, não é só informação, é para transformar. Você vai sair no final do 3º dia com um book totalmente pronto para você aplicar na sua empresa. É uma imersão assim, realmente, começa às 8h30 da manhã, termina às 8 da noite todos os dias, os 3 dias, sexta, sábado e domingo. E eu vou fazer aqui uma versão aqui no Rio de Janeiro esse ano, tá?
Eu faço sempre lá em Alphaville, São Paulo. Eu vou colocar para vocês aqui, coloca para mim o vídeo, para vocês entenderem um pouquinho do que é o método Infinity por dentro. Bem rapidão, daí a gente já vai para o final. Coloca para mim o vídeo. Você não está safe de gestão de pessoas. Você vai transformar quem você é e transformar a sua empresa. Vou acordar para isso. Vale a pena, porque o que eu aprendi aqui, eu fiz de hoje, curso, tenho 35 anos, sou pós-graduado, mestre em Direito, e o que eu vi aqui ninguém já ganhou aí. Eu tenho certeza que eu vou sair aqui com uma segurança muito maior para corrigir as falhas de gestão e atingir as metas que a gente busca na empresa. Esse ano, no primeiro trimestre, nós tínhamos já 70% do faturamento total do ano passado. 70% em 3 meses do que a gente faturou ano passado. É muito engraçado como que as informações vêm diferentes para mim agora. Eu tenho uma outra visão do que eu tinha antes. Tudo isso por conta de ter feito mais de 20, sendo acompanhados. Já vem tendo aquela consciência, que você fala muito de consciência, é consciência. A gente vem com aquela consciência, não, não dá para fazer assim, tem que fazer dessa forma. E o Pedro, pela sua experiência, sempre tem uma solução. É incrível isso, porque assim, a gente fica assim, não tem solução. Não é possível, olha aqui, essa pessoa aqui no processo. Não, calma, vamos medir, vamos falar. Já cobrou? Aí você fala, nossa, eu não sei nada. A concorrência que incomoda muito é você que não descobriu ainda o seu diferencial competitivo, que você for diferente do mercado, você para de competir com eles. Você é o seu principal concorrente. Você joga outro jogo. Eu indico o método Infinity, superou as minhas expectativas, aprender a delegar, criar processos, arrumar a casa para o crescimento. Inclusive, eu já implantei uma ideia que ele deu até lá na primeira reunião. Depois que eu implantei isso, já no primeiro mês já veio o resultado. Consequentemente, a margem também melhorou. Posso falar para a pessoa que tudo que ele já buscou aqui no método Infinity ele pode. Eu com certeza vou levar isso para essa vida e indicar as pessoas. Que vale a pena. Vocês viram que tem realmente... Vocês viram que tem poucas pessoas ali, para eu conseguir dar atenção para as pessoas. Seria muito fácil encher um auditório, mas não é esse o objetivo. Eu quero transformar as pessoas que querem de verdade. Porque, como eu falei, ali você vai aprender a pôr sua empresa no ministério também. Tá? Gente, o que eu tinha de conteúdo para entregar para vocês é o que eu tinha para hoje. Então, eu espero que eu tenha causado um monte de dúvida na cabeça de vocês. Para vocês buscarem solução. Para vocês se movimentarem. Eu quero causar inquietude em vocês. Assistam essa super aula, tá, que eu coloquei aqui para vocês. Porque já apliquem esse conhecimento na empresa de vocês. Já vão ter um pouco de resultado. Acredite em mim. Só que a grande maioria não vai nem assistir. E é de graça. Você está entendendo? Então eu estou desafiando a assistir. Por favor, assista. Olha só, estou mais preocupado com o seu resultado do que você. Entendeu? Eu quero que você tenha resultado. Eu quero que você transforme esse mundo num local mais próspero, justo e feliz. E é o seguinte, você que quer fazer o método Infinity, se interessou, me manda um direct. Como eu falei, eu respondo 100% dos directs. Me manda um direct, tá? Que eu estou interessado. E quem for aqui da igreja, eu vou fazer um desconto de 50% para participar do método Infinity. Tá? Eu me compadeço com os cristãos que de verdade querem crescer. Então vai ter um desconto de 50%. Vai ser no final desse mês. Então não fique parado. Porque de verdade eu estou formando um exército de empresários que são capazes de crescer, gerar muito resultado e gerar muito fruto. Porque resultado é toda a parte financeira que a gente gera. Para você ter uma vida maravilhosa e desfrutar de tudo que você fez como empresário. E de verdade gerar riqueza. E viver o que está em Provérbios, que um homem de bem deixa patrimônio para os filhos dos seus filhos. Eu quero isso, mas ao mesmo tempo, eu quero que você gere muito fruto, muito resultado e muito fruto. Porque resultado a gente gera para a gente, e o resultado não sai desse mundo. E o fruto vai para a eternidade. Porque é o fruto que você gera na vida do próximo.
E é isso que lá, frente a frente com o Pai, que vai valer a pena. Só para encerrar, uma vez eu estava em Nova York, na Times Square, aquele lugar é uma doideira. E tinha uma mulherzinha evangelizando lá em Nova York. Só tem doido naquele lugar, de verdade. Não sei quem conhece ali a Times Square em Nova York. É uma doideira. Ela me entregou um papel e começou a me evangelizar. Eu falei para ela, eu já sou cristão. E eu comecei a conversar com ela. A gente conversou uma conversa assim dos céus. Uma tiazinha assim, pequenininha assim, sabe? Destoava de tudo que tinha ali. Aí, na hora de ir embora, ela falou algo para mim que entrou com uma espada no meu peito assim. Ela falou em inglês para mim assim, ó: see you in heaven. Ou seja, te vejo no céu. Mas aquilo entrou em mim de uma maneira que assim que... E ela estava ali exatamente para isso, para levar as pessoas para o céu e querendo ver as pessoas no céu. Quem conhece aquela música do Morada que não trouxe nada para a mesa, a não ser uma fome e uma sede? Quem conhece essa música? Eu imagino esse grande dia, onde todos nós estaremos assentados na grande mesa, nas bodas do Cordeiro, todos nós ali, e a gente não pode realmente levar nada daqui, mas uma coisa a gente pode levar: as pessoas que a gente impactar. Para